Maria, eu vou começar um estudo também do Catecismo da Igreja Católica, né? Para a gente entender um pouco a tradição e ser um pregador melhor. Sem a tradição, não tem escritura. Sem o magistério, não tem escritura. A pregação foi pregada de duas maneiras. Primeira, oral, que não tinha nada escrito, tinha só a Septuaginta, o Velho Testamento, como vai dizer Hebreus 8:13, está falado a desaparecer, nosso fundamento é o novo. E por escrito, pelo mesmo Espírito Santo que inspiraram aqueles apóstolos, primeiro pregar foi Pedro oralmente, depois o mesmo Espírito Santo se inspirou pessoas para escrever, que são os gnósticos, que são os ageógrafos. Por exemplo, São Lucas é um ageógrafo, e os monges, etc, etc. Né? Aqui, ó, o Catecismo da Igreja, o parágrafo 76, vem nos ensinar uma coisa muito interessante. Que os protestantes não aceitam. Por quê? Põe os protestantes. Porque a minha luta é contra as distorções, contra essas igrejas vindas de homens. Que não pregam de acordo com como os apóstolos pregaram, ensinaram. Colossenses 18, Cristo ele é a cabeça da igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo, esposa de Cristo. E 1 Timóteo 3,15 que a igreja é o baluarte da verdade. Efésios 3,10, a verdade será conhecida pela igreja. Uma igreja que vai ter só um batismo, só uma fé. Que é Efésios 4 e 5. Que interessante. E vem lá do fundamento dos apóstolos, Efésios 2,20. Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja, Mateus 16. O que você ligar será ligado, o que você desligar será desligado, etc. Essa é a igreja que nós temos que seguir. A tradição, o magistério, não só filadei, somente a escritura, não. Como os protestantes acreditam, o dogma dos protestantes, né? Somente a fé. Olha só que interessante. A transmissão do evangelho, segundo a ordem do Senhor, fez de duas maneiras. Pelos apóstolos, que na pregação oral, por exemplo, e ação transmitida àquelas coisas que ou receberam das palavras da convivência e a obra de Cristo, ou aprenderam nas questões do Espírito Santo. Quer dizer o quê? Convivência com Cristo. Se catar ali em Mateus 10, Marcos 3, Lucas 6, você vai ver Cristo ensinou, Cristo enviou. Então, o que eles pregaram foi que ele aprendeu com Cristo, com a convivência e o ensinamento de Cristo. Não tinha nada escrito. Interessante. Agora, por escrito, como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob a inspiração do mesmo Espírito Santo, puseram por escrito a mensagem da salvação. Quem te garante quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos foi São Lucas? O livro de Coríntios, apóstolo Paulo? A igreja. A tradição nos garante isso. Quem escreveu o livro de São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João? A tradição, a igreja. Interessante. Quem te garante que sobre ti, Pedro, diferente da igreja, que só tem uma igreja? A tradição e a escritura. Tanto que não tinha nada escrito aqui, ó. Atos Apóstolos 1 ali. 2, desceu o Espírito Santo. Atos Apóstolos 2,14 ali, Pedro começou a pregar. Não tinha escritura. Não tinha nada escrito. Quem estava pregando? O Espírito Santo. Fez-vos lembrar do ensinamento da convivência com Cristo, que Cristo ensinou, Cristo curou, Cristo pregou. Olha só que interessante. E agora Pedro está fazendo a mesma coisa que Cristo fazia. Porque o mesmo Espírito Santo que estava ali sobre a vida de Jesus Cristo, é esse mesmo Espírito Santo que vai ser a alma da igreja. Aqui, ó. Pedro, então, pondo-se de pé, com a companhia dos 12 com ele, né? Com a voz forte, lhe disse: homens da Judéia
e vós toda que habitais em Jerusalém, seja-vos isso conhecido, prestai atenção a minhas palavras. Vai ficar aqui em Mateus 10. Jesus reuniu os seus 12 discípulos, conferiu-lhe o poder de expulsar o espírito imundo e de curar todo o mal, todo o enfermo. Eis o nome dos 12 apóstolos. Primeiro, Pedro, chamado Simão. Primeiro Simão, chamado Pedro. Depois André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu. E João, seu irmão. Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu. E Tadeu, Simão, o cananeu. Judas Iscariotes, que foi o traidor. Interessante. A tradição. O magistério. Ora, eu não posso pregar a Escritura somente só a Escritura. Não. Tem que me basear na tradição, no magistério. Porque vem a obediência. O Espírito Santo está na tradição, está no magistério e na igreja. Ele não é divisor. 1 Coríntios 1:10, Filipenses 2:2. Que interessante. Agora os protestantes vêm falar para nós somente a Escritura, mas a Escritura vem através da igreja, para a igreja. E foi primeiramente pregado oralmente, depois escrito, pela mesma inspiração do mesmo Espírito Santo. Que interessante. Quer dizer o que então? Resumindo aqui, os apóstolos não precisavam de Bíblia, porque os apóstolos são a igreja. Eles são os fundamentos. Cristo é o fundador e os apóstolos, fundador e fundamento de Cristo. E os apóstolos são que edificaram. Não precisava de escritura. Tudo que Cristo fez, tudo que Cristo pregou, ele estava fazendo. Porque esse Espírito Santo estava sobre a vida dos apóstolos. Esse mesmo Espírito Santo que curou, que usou a boca de Cristo, que tentou Jesus Cristo lá no deserto. O mesmo Espírito ali que estava na boca de João Batista, eu sou uma voz que clama no deserto. O mesmo Espírito Santo que possuiu Maria como sua esposa, estava sobre a vida dos apóstolos. Interessante. E esse mesmo Espírito Santo aqui, ó, que estava ali nos apóstolos, está na Igreja Católica Apostólica Romana. Até a consumação do mundo. Mateus 28, 19, 20. Interessante. Por isso que a igreja usa a tradição, começou por oralmente, pregava oralmente, e depois por escrito. Compilada, organizada para a igreja. Para a honra e glória do Senhor. Simples. Em Catecismo da Igreja Católica, a pregação apostólica. Artigo 76. Você vai ter esse ensinamento. Quando o protestante fala, somente a Escritura, não. Foi pregado de duas maneiras. Oralmente e depois por escrito. E organizada, compilada, não pelo Martinho Lutero, não pelo Edir Macedo, não pelo Eugênio Duque, não pelo R. Soares, não pelo Silas Malafaia, não pelo Valdomiro Santiago, não, pela igreja. Glória a Deus, aleluia. Essa é a riqueza da Igreja Católica, que os protestantes nunca vão entender. Salve Maria sobre a sua vida.